Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur mais uma vez. Bom, agora a gente vai falar de um outro componente que também é interno ao gabinete, né, que são as memórias. Tá? O computador tem vários tipos de memórias diferentes, tá? Vários tipos. E que tem um tipo que é mais comum, né? Que a gente já vai falar sobre ele, que é a memória RAM, mas basicamente a gente tem vários tipos diferentes. Para que serve uma memória de computador, né? O princípio é o mesmo da sua memória aí, tá bom? É guardar informações, tá? Guardar informações. O computador precisa, em vários momentos do seu funcionamento, guardar informações. Essas informações precisarão ser lidas em algum momento e aí deverão ser transferidas para dentro da sua CPU para ser, por exemplo, para ser feita uma soma, para ser feito um texto, para ser transformado em imagem, tá? Então, esse tipo de informação que está lá dentro da memória é o que o computador mais utiliza, tá bom? A grosso modo, nós temos dois tipos de memória, tá? A grosso modo, dois tipos. Memória do tipo ROM, R-O-M, e memória do tipo RAM, R-A-M, tá bom? ROM e RAM. Qual que é a diferença entre elas, né? Além da letrinha aí do meio? As memórias ROM, elas só podem ser lidas. Ou seja, você, usuário, você técnico, não consegue gravar nada nela. Ela já vem gravada de fábrica. Ela já vem com instruções digitais gravadas de fábrica. Tá? E esse conteúdo não pode ser alterado. Pelo menos de uma forma muito simples. Tá legal? Então, as memórias ROM têm uma certa finalidade na sua máquina. Lembram-se quando eu falei lá na placa-mãe que a gente tinha uma pecinha na placa-mãe chamada BIOS/UEFI? Então, a BIOS é um tipo de memória somente leitura. Ela é um tipo de memória ROM. A memória RAM é aquela memória que a gente está acostumado. É igual ao seu cérebro. Você recebe informações e transmite. Então, a memória RAM a gente tecnicamente chama de memória de acesso aleatório. Tá legal? Você pode ler e você pode gravar. Tá? Diferença importante. O conteúdo da memória ROM não se perde quando você desliga o computador. O conteúdo continua lá. Se você demorar um mês para ligar essa máquina de novo, quando você ligar, o conteúdo vai estar lá. Essa é uma característica das memórias ROM. Memória RAM é diferente. Memória RAM, assim que você desliga o computador ou reinicia o computador, as informações que estão dentro dela são perdidas. Tá bom? Essa é uma outra diferença. ROM não perde. RAM perde o conteúdo. Tá? Isso tem um nome técnico, tá bom? Chama-se volátil. Tá? Memórias ROM são não voláteis. Memória RAM são voláteis. Se você tem um computador, tá, que está com uma performance muito lenta, com desempenho muito lento, uma das soluções técnicas é você acrescentar mais memória RAM. Porque quanto mais memória RAM você tiver disponível, mais rápida vai ser sua máquina, mais espaço para ter informações a sua máquina vai possuir. Tá? Só que isso tem um limite, né? É óbvio, você vai alcançar um limite e acima disso não vai funcionar mais. Porém, a memória RAM ela pode ser expandida. Tá bom? Agora a gente vai dar uma passeadinha pelos tipos de ROM e RAM. Não se assuste com a sopa de letrinhas, tá bom? É comum, tanto para as memórias ROM quanto para as RAM, muito mais para a RAM, inclusive. Mas a gente vai se acostumando. Agora é o contato inicial só que a gente está tendo. Então vamos lá, memória ROM. Memória ROM é uma peça eletrônica como essa aqui,
Aqui vocês estão vendo que o técnico está segurando com uma pinça, né? Essa pode ser uma pinça comum ou uma pinça extratora. Daqui a pouquinho, quando a gente falar sobre ferramentas, eu vou mostrar isso para vocês. Mas essa é uma memória ROM. Antigamente, os computadores usavam esse tipo de memória aqui. Lembrando que isso aqui vai lá na placa-mãe, tá? Isso vai lá na placa-mãe. Esse tipo de memória é uma memória antiga. Ela era programada pelo fabricante e pronto, uma vez só. Tá bom? Ninguém conseguia alterar esse conteúdo. Para alterar o conteúdo dela, tinha que substituir. Tá legal? Então aqui você gravava uma vez e jogava fora. Ela foi evoluindo e aí você tinha as memórias do tipo PROM, né? ROM programável. Por isso que tem esse pezinho aqui na frente. O conteúdo dela pode ser gravado uma vez só. Ele não pode ser apagado. Mas não necessariamente precisaria ser feito por um fabricante. Essa programação poderia ser feita por programadores comuns. Tá? Programadores comuns, através de um dispositivo também comum, conseguiam programar essas memórias aqui. Tá bom? Então, PROM é uma evolução da ROM. A ROM era o fabricante quem gravava. Tá? Fabricou a peça, ele já gravava. A PROM poderia ser gravada uma vez só, também. Mas um programador comum poderia fazer essa gravação. Tá? Houve uma outra evolução e nós tivemos aqui o surgimento da EPROM. EPROM é PROM elétrica. Tá? Esse carinha aqui, ó, podia ser programado novamente. Podia ser gravado mais do que uma vez. Mas para apagar, você precisaria de uma luz ultravioleta bem forte incidindo nessa janelinha aqui, ó. Esse feixe de luz ultravioleta forte apaga o conteúdo dela. E aí o programador conseguiria vir e gravar novamente. Tá bom? Então, é difícil? É. Dá para gravar? Dá. Tá bom? Mais do que uma vez. Tá legal? Então, esse tipo de memória podia ser usada para vários tipos de computadores diferentes. Tá bom? Essa memória, ela permaneceu assim por muitos anos. E era uma evolução fantástica. Aí surgiram as EEPROMs, que são memórias ROM programáveis eletricamente. Tá? Então, através de uma sequência de comandos elétricos, você consegue zerar o conteúdo desta memória ROM e o programador consegue colocar um programa novo aqui dentro. Observe que eu não estou falando usuário, estou falando programador. Tá? É uma pessoa com conhecimento técnico suficiente para criar um programa a nível de máquina e transferir para esse tipo de memória. Tá bom? Não é o usuário comum quem faz. A gente não chegou lá ainda. Aqui quem faz é um programador. Tá? E ele pode fazer eletricamente. Ok? Então, PROM, programável uma vez só, por um programador. EPROM, luz ultravioleta, um programador pode reprogramar. E EPROM pode ser reprogramada através de uma sequência de comandos elétricos. Hoje, atualmente, BIOS/UEFI, aquele componente que eu mostrei para vocês lá na aula de placa-mãe, eles são EEPROMs. Tá bom? Legal. Então, memória ROM é isso. Memória RAM. Pessoal, memória RAM, aí sim, aqui tem a ver com usuário. Aqui sim tem a ver com aquilo que a pessoa que está operando a máquina vai usar. Memória RAM pode ser substituída facilmente, pode ser acrescentada facilmente. Tá bom? Memória RAM é aquela memória que a gente pode ler e gravar. E a gente tem vários tipos de memória RAM dentro da máquina. As primeiras memórias RAM que a gente tinha eram as memórias RAM dinâmicas, tá bom? Chamadas de DRAM. É uma tecnologia da época de 1990, século passado. Ela evoluiu e a gente passou a trabalhar com memórias do tipo SRAM. Tá? Elas eram mais caras do que as DRAM e a gente passou a ter as estáticas SRAM. Tivemos um outro modelo, as SDRAM, tá bom? E aí só foi evolução.
O modelo atual, o mais rápido que a gente tem, é este aqui, ó, é a SDRAM DDR4. Tá bom? É um modelo mais rápido e mais atual que a gente tem hoje. Se você estiver comprando uma placa-mãe nova, provavelmente ela já deve ser SDRAM DDR4. Mas, se ela for de uns 2 ou 3 anos atrás, pode ser que você tenha um SDRAM DDR3. Tá? Pessoal, como é que eu vou saber? Né? No manual da placa-mãe, na caixa da placa-mãe, você vai encontrar um modelo de memória específico. Ah, professor, mas eu recebi um computador para consertar. E aí eu não sei qual é o modelo, não sei se é DDR3 ou DDR4. Não tem problema. A gente tem programas que fazem isso, tá? Que identificam para você o tipo de memória RAM que você tem. Tá bom? E muitas vezes você pode ter inclusive uma DDR2. Tá? Se a gente tiver uma máquina de 7 anos, 8 anos para trás, uma DDR2. Tá bom? Existe um outro tipo, né, de memória chamada GDDR-SDRAM, aonde o G significa para gráfico. Tá bom? O G é uma memória de vídeo. Tá? Gráficos de vídeo. Tá bom? Então você vai encontrar esse termo também. Tá? GDDR. G, gráfico, e S são dados comuns. Pessoal, tudo isso aqui é RAM, tudo isso aqui é usuário trabalhando nela. Tá? Lembra que isso aqui é volátil, ou seja, você desligou a energia elétrica da máquina, os conteúdos são perdidos. Ok? Tá, e como é que são essas memórias? Né? As memórias elas são fornecidas no formato de módulos ou pentes de memória. Tá bom? São peças como essa aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar aqui a sua visualização. Parece um pentinho mesmo, né? Um pente de cabelo. Tá bom? Esse tipo de memória a gente compra. Tá? Esse tipo de memória é encaixado lá na placa-mãe. Lembra na aula de placa-mãe que eu mostrei para vocês? Os slots de memória RAM, né? Os módulos de memória são encaixados lá, ok? Vou tentar manter o zoom aqui, ó. Vamos lá. Memórias antigas, tá? Antigas, computadores antigos usavam esse tipo de memória RAM aqui. Eram componentes isolados, pequenos, frágeis, simples, e eles eram soldados através de um processo físico-químico, né? Eles eram soldados nas placas-mãe. Era difícil de você substituir, mas era possível. Tá bom? Com o tempo, e aqui a gente está falando antes da década de 90, a gente passou a ter esse padrão, que é o padrão SIM. Tá? Observe que aqui eu tenho um slot de memória e aqui eu tenho um pente, um módulo de memória já encaixado. Tá bom? Esse tipo de módulo já é obsoleto, ele é antigo, mas ele foi a inovação do momento naquela época. Hoje, qual é o padrão que a gente usa? A gente usa esse tipo de padrão aqui, tá? Tanto para DDR comum, DDR2, DDR3, DDR4. Aqui você observa que você tem um pente mesmo, parece um pente de cabelo, e ela tem os módulos de memória já conectados aqui. Você não faz nada, você só tira esse módulo e encaixa outro. Quero chamar a sua atenção para estas aberturas, tá? Essas aberturas é que determinam se a memória é do tipo DDR2, 3 ou 4. Mais adiante a gente vai explicar isso aqui direitinho para você. Você vai só de olhar, você vai saber. Tá? Esse tipo de módulo de memória, ele é muito usado em desktops. Tá bom? Que são as memórias do tipo DIMM. D-I-M-M. Tá? Notebooks usam memórias do tipo SODIMM, que é um módulozinho menor. É um pentezinho menor, tá bom? Vai até lá do DDR3 e DDR4 também, porém ela é um modelo compacto e feito para notebooks. Tá? Pessoal, então, desktops hoje a gente tem DIMM e notebooks SODIMM. Esquenta muito esse módulo? Pessoal, esquenta, tá? Módulos de memórias novos, inclusive, são fornecidos com uma chapa metálica aqui em cima, que é um dissipador de calor, que é esta pecinha aqui azul que está na frente do seu módulo. DDR4 é muito comum ter esse tipo de metal de dissipação de calor. Tá?
As DDR3 nem tanto, DDR2 não usava. Mas esse tipo de dissipador ele é necessário porque esses componentes aqui internos do módulo de memória eles esquentam. E aí eles precisam trocar calor com o ambiente. Você não vai soldar isso aqui, você não vai trocar essas pecinhas, você vai trocar o módulo todo. Vai tirar um módulo da placa-mãe e vai acrescentar um outro módulo idêntico na placa-mãe. Ah, mas eu vou ter que saber qual tipo? Lembra que eu acabei de falar para você. Hoje a gente tem programas que vão nos auxiliar a verificar qual é o modelo. Outra coisa, a máquina não está funcionando, como é que eu vou usar o programa? Você vai tirar esse módulo e aí eu vou indicar para vocês alguns sites onde você compara visualmente o módulo de memória. Além disso, você tem o vendedor, né? E o manual da máquina, tá? Sempre, né? O problema é quando você pega uma máquina que foi montada pelo usuário, né? Aí fica difícil. Mas ele também deve ter um catálogo, a caixinha, ou deve saber o tipo. Se não souber, na internet a gente acha, tá bom? Deixa eu reduzir aqui o meu zoom. Então, pessoal, módulos de memória RAM são aqueles módulos que o usuário vai trabalhar, que vai ter uma relação direta com o usuário. O técnico pode acrescentar ou substituir esses módulos. Memória RAM ela é volátil, ou seja, perdeu a energia elétrica, perdeu o conteúdo. Tá bom? Existem outros tipos de memória RAM dentro do computador. As mais famosas são as chamadas de memória L. São memórias cache ou memórias cachê. O termo aí é meio não é tão aportuguesado, né? Então se aceitam os dois, embora não tenha acento, tá? Então cada um pronuncia da melhor forma. A CPU dentro dela mesma, ela tem memória cache, tá? São memórias muito rápidas, muito caras, de um custo muito alto, que para melhorar a performance do processador, da CPU, elas já foram instaladas lá dentro. Essas memórias aqui não, elas são encaixadas na placa-mãe, ok? Na placa-mãe. Aqui elas são feitas dentro da própria CPU. O usuário trabalha diretamente com elas, tá? Vai programando ali, vai usando internet, editor de texto, planilha e vai usando as caches L. Só que o técnico não substitui. Quando alguma cache dá problema, e elas dão problema porque são componentes eletrônicos, você troca a CPU, ok? Mas tem um diagnóstico para a gente fazer em função disso. E por fim, módulos de memória RAM podem ser módulos comuns, chamados de módulos não paridade, ou módulos com paridade. Os módulos não paridade são módulos de memória RAM com custo mais baixo. Por quê? Elas não fazem testes de erros. Entendeu? Quem vai detectar se houve um erro ou não é o próprio programa. É o próprio sistema operacional. Okay? Então é difícil de você fazer um diagnóstico de falha de uma memória comum de não paridade. Memórias de paridade já têm função dentro dela mesma para verificar erros nas informações. É uma memória de custo mais alto, tá bom? Mas ela consegue verificar se as informações não estão corrompidas, o que é um grande uso para equipamentos que precisam de melhor confiabilidade. Ok? Aí você tira um pouco a responsabilidade do sistema operacional e passa uma parcela de acompanhamento ou de monitoramento para os módulos de memória. E existe um tipo de memória RAM chamada ECC, que são memórias RAM destinadas a equipamentos que vão trabalhar na área financeira ou análise de dados. Por quê? Elas são confiáveis. Tá? Dificilmente você vai perceber um erro de dado numa memória ECC. Tá? Mais adiante eu vou definir com vocês servidores, né? O que é servidor. Mas por enquanto eu adianto para vocês o seguinte. Memórias de servidores geralmente são memórias ECC. Tá bom? O custo delas é bem maior, é mais difícil de encontrá-las, elas são de uso mais restrito, mais específico e são extremamente confiáveis. O que não significa dizer que memórias de não paridade não sejam confiáveis. Elas são também, tá? Mas elas têm uma qualidade um pouquinho inferior e não faz nenhum teste de integridade de dados.
Tá? Então, se o programa enviar um dado e esse dado for corrompido dentro do módulo de memória, não tem como saber. Tá bom? Então, não paridade é o que a gente encontra a rodo no mercado. Se você for numa loja e falar para o vendedor assim, me dá um módulo de memória RAM DDR4, ele vai te dar provavelmente não paridade. Tá? 99% de chances dele te dar uma não paridade. Memória de paridade tem um teste, tá? Ela é mais confiável do que a não paridade, e a ECC é um padrão superior. Tá? Ela tem um módulo, né? Ela tem um código de correção de erros, tá bom? O que é muito bacana. Mas tudo isso é memória RAM. Pessoal, o técnico, né, quando ele vai substituir uma memória, ele precisa ter tudo isso na cabeça dele. O equipamento que ele está consertando é um servidor? Então talvez ele tenha memórias do tipo ECC. Tá bom? Exercícios, né? Aqui você tem uma pequena quantidade de exercícios para testar aí o seu conhecimento em relação ao que eu acabei de falar. Tá bom? Pessoal, releia o material atentamente, né? Caso você encontre alguma dificuldade, me acione. Se você conseguir fazer os testes de forma muito tranquila e satisfatória, vamos adiante. Um forte abraço a todos, a todas e até mais.